Fala galera, e no Grêmio podemos dizer que o técnico Renato Portaluppi tem duas dúvidas para o Grenal de domingo, 8 horas da noite na Arena. E elas estão no meio-campo e também no ataque. Na sequência a gente vai projetar aí esta escalação. Eu estive no Mané Garrincha em Brasília na quarta-feira acompanhando o Grêmio pela Copa do Brasil e também, baseado na entrevista de hoje do Renato no CT Luiz Carvalho, a gente vai aí tentar desvendar esse mistério e também montar este quebra-cabeça que o Renato está propondo para o clássico diante do Internacional. Tudo aqui no canal. Muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dar aquele like, o joinha bacana para o conteúdo subir e viralizar cada vez mais aqui no YouTube. É muito importante que você faça isso até para a gente atingir aqui um maior número de pessoas, tá certo? Bom, podemos dizer, sim, que as duas principais dúvidas de Renato Portaluppi estão no meio-campo e também no ataque para o clássico Grenal de domingo na Arena. No meio-campo, Vilhaçante e Felipe Carbajo brigam por uma vaga. E no ataque, o Vina e também o Ferreira disputam uma posição no time. No meio, o Vilhaçante deixou muito boa impressão no jogo contra o Campinense. Ele foi aí um dos destaques da partida lá no estádio Mané Garrincha e foi dele o lançamento para o segundo gol do Grêmio marcado pelo Ferreira. O Carbajo foi poupado desta partida diante do Campinense por conta de um desconforto muscular. Então esta é uma dúvida que tem o Renato. Já no ataque, o Vina ele vem sendo o titular, mas o Ferreira deixou muito boa impressão também neste jogo contra o Campinense. Entrou no segundo tempo, fez o gol, o segundo da vitória por 2-0 e também levou muita vantagem em relação aos marcadores, especialmente a defesa do Campinense. Então, podemos dizer que sim, estas são as duas principais dúvidas de Renato para o clássico. E ele foi questionado sobre isso até pelo nosso colega aqui, o Charlie Veloso, da Rádio Guaíba, grande figura, um ótimo profissional, e o Renato disse o seguinte sobre esta pergunta do Charlie, abre aspas, eu tenho aqui a resposta separada e trago para vocês. Abre aspas, muita gente ficou na cabeça que o plano A seria um time e o B uma equipe mesclada. Bem pelo contrário, nós temos o A, que é um time, e o B, que é outro, mas independe do adversário. Eu tenho uma ou duas dúvidas na cabeça, só neste aspecto do que o Grêmio pode propor. O importante é ter o plano B, não ter somente o plano A. Daqui a pouco as coisas não dão certo e você vai fazer o quê? Temos plano B, tem como modificar o panorama do jogo se as coisas não estiverem dando certo pra gente, fecha aspas. O técnico Renato Portaluppi se manifestou em entrevista coletiva nesta sexta-feira no CT Luiz Carvalho. O feeling do repórter, e baseado, eu fiz essa pergunta para o Renato lá no Mané Garrincha em Brasília na quarta-feira, após a vitória por 2-0 contra o Campinense, se as dúvidas estavam entre Vilhaçante ou Carbajo e também Ferreira ou Vina. O Renato disse que só podem entrar 11 em campo e tudo mais, e preferiu aí um certo mistério, o que também foi corroborado hoje nesta entrevista coletiva. O meu feeling, o meu sentimento, baseado, e eu gravo esse conteúdo 48 horas antes do clássico, ainda terá um treinamento neste sábado à tarde, 4 horas no CT Luiz Carvalho, mas eu acredito que o Vilhaçante e o Ferreira começam o Grenal. Pode mudar? Pode, mas diante de tudo que eu venho aí buscando de informações com as mais variadas fontes, pelo menos neste momento, uma tendência maior é de que o Vilhaçante, até por ter um poder de marcação maior no meio campo em relação ao Carbajo, ele leva uma vantagem, e o Ferreira é um jogador da confiança do Renato. Porque enquanto, e o Grêmio quer muito o Michael, mas isso a gente já falou tanto aqui que até
uma negociação que está nesse momento totalmente estagnada, Ferreira é um jogador da confiança do Renato e ele foi preservado justamente para estar inteiro nessas partidas. Então, eu acredito que o Vilhaçante e o Ferreira serão os escolhidos para começar o Grenal, mas ainda terá um treinamento neste sábado que vai definir a escalação. Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana. Grande abraço a todos.